Salve pessoal, beleza? Bom pessoal, hoje nós vamos estar falando aí sobre ouvido humano, né? Um assunto muito legal, pessoal. O som é poderoso, né, pessoal? Deus criou o mundo através de quê? Do som, pessoal. Através das palavras dele. Ele falou, haja, e aconteceu, né? Então, tudo é som, tudo é frequência, tudo é vibração, tudo é ressonância, meus amigos. Então, devemos entender como que funciona o nosso ouvido. Como que funciona o nosso ouvido? Então, para isso, pessoal, nós vamos estar usando aqui um aplicativo muito legal. Quem quiser estar baixando aí o aplicativo, né, pode baixar e vocês vão entender muito bem. O nome do aplicativo se chama O Ouvido e o Aparelho Auditivo em 3D. Pessoal, nesse vídeo de hoje, nós vamos estar entendendo como funciona o ouvido e também tendo algumas dicas aí de como você deve fazer para preservar o seu ouvido, beleza, pessoal? O nosso ouvido, pessoal, é como se fosse um aparelho de som funcionando de forma contrária. Como assim? Só que com um detalhe, o nosso ouvido tem uma fase a mais do que o aparelho de som. Porque, por exemplo, vocês pegam o pendrive, tem ali a informação, né? Aquela informação é lida, né, através de sinais elétricos, né? O aparelho de som, ele envia uma eletricidade, né, para ali o alto-falante que vai movimentar, né, as moléculas vão chegar no nosso ouvido, o nosso ouvido vai, aí as moléculas vão entrar pelo nosso canal auditivo, né? Vou estar mostrando para vocês aqui no aplicativo, ó. Vou ter uma visão aqui bem ampla, né? Vou estar aproximando aqui para vocês verem, ó. O som entra pelo nosso canal auditivo e ele vai de encontro primeiro com quem, pessoal? Com o tímpano, né? O tímpano, ele é bem grudadinho no martelo, na bigorna e no estribo, né? Que se chama ossículos do ouvido, pessoal. Ossículos. E esses ossículos, né, que é esse ouvido externo, ele é responsável para quê? Para poder fazer essa transformação, né, do som físico, né, que é as moléculas, em um movimento mecânico. Para quê? Para ele pulsar na cóclea. A cóclea, pessoal, é como se fosse ali um caramujo, né, enrolado, como se fosse, vamos dizer assim, como se você enrolasse um piano, né, com as notas agudas, né, pro lado de fora, e mais no centro dele, né, as notas mais graves, né? Porque quando você escuta um ouvido é transformado em movimento mecânico, né? Se for uma frequência de maior amplitude, né, ela vai até lá o final da sua cóclea. Se for um movimento rápido, ela já vai no início ali da cóclea, ela já vai entrar ali nos primeiros compartimentos, né, onde tem as membranas basilares, né, que se chamam os órgãos de corte. Tá mostrando para vocês aí no aplicativo, ó, olha só que imagem, pessoal. Então, o movimento mecânico, ele se torna um movimento químico, né? Porque aquele líquido que tem dentro da cóclea tem o movimento, né? Dentro da cóclea são muitas divisões, né? E dentro da cóclea tem a chamada membrana basilar, que ela vai ficar ali balançando, encostando nos cílios ali, ó. Vou dar um zoom para vocês verem aqui, ó. E cada vez que aquele encosta, é gerado um pulso elétrico. E esse pulso elétrico vai para o nosso córtex. Então, a nossa cóclea vai vibrar ali em vários compartimentos dela, né? E todos esses compartimentos vão estar mandando a informação. Por exemplo, você está escutando uma música, são centenas de frequências ali chegando no nosso ouvido, o seu ouvido balançando ali, muito ali, fazendo as transformações de físico para mecânico, de mecânico para químico, ali a parte das membranas ali tocando ali nos cílios, e toda essa informação vai para o nosso córtex, onde é feita a leitura de tudo isso, pessoal. Olha o funcionamento. Olha como o nosso córtex tem que fazer uma leitura de muita coisa ao mesmo tempo. Olha a riqueza de frequência que tem numa música, e você entende muito rápido, de forma clara,
né? Só se você tiver ali um problema auditivo, né? Só se você tiver uma perda auditiva. Igual, por exemplo, a minha mãe não escuta nada acima de 10 kHz. Ela não sente, né, muita falta, porque a nossa área da voz, né, é de 100 Hz ali a 700 Hz. Uma mulher grávida fala nessa faixa. Então, numa conversa, a pessoa não sente falta de agudo. Por exemplo, uma pessoa que... Eu já vi relato de uma pessoa que fez ali quimioterapia, perdeu sensibilidade acima de 3.500 Hz. E era uma pessoa que gostava de escutar música de qualidade. Então a música vai soar para ela abafado, vai soar para ela como se não tivesse agudos, né? Então, o meu sogro, ele teve uma perda auditiva tão significativa devido ao diabetes, que ele teve que usar aparelho. Pessoal, quando você coloca o aparelho, você perde a espacialidade. Por exemplo, eu sei que se eu fechar o olho, sei que o som está vindo de trás de mim. Eu sei que o som vai vir da minha direita, né? Você tem esse sentido, porque o ouvido ele recebe o som, né? O que entra aqui também entra aqui, né? E o cérebro faz esse cálculo e ele sabe que aqui está vindo com mais intensidade do que aqui, né? Então ele sabe que o som está vindo desse lado, ó. Então você perde espacialidade. Quando você usa um aparelho auditivo, pessoal, você perde espacialidade. E outra coisa que você perde também, se você estiver num lugar onde tem muitas pessoas falando, você quiser conversar com uma pessoa, você vai escutar todo mundo ao mesmo tempo, porque o aparelho auditivo ele vai amplificar tudo de uma vez que chega ali para ele vai amplificar. E você vai ficar com aquele barulhão na sua cabeça. Quem usa aparelho pode confirmar aí. A pessoa não consegue ficar num lugar onde tem muito barulho, porque também dá microfonia, escutar música alta, acabou, pessoal. Você perde aquele sentido de estéreo, é horrível. Então, pessoal, devemos preservar o nosso ouvido, tá? É muito sério isso, tá? Muito sério isso. Outra coisa, vou mostrar pra vocês na imagem aqui, ó. Às vezes a gente tá subindo a montanha, né? Mais um. Aí tem um canal que liga aqui na nossa garganta, que é essa parte mais escura marrom aqui, ó. Meio marrom. Pessoal, se vocês estiverem gripados ou tiver subido ou descendo a montanha, vocês nunca façam isso, ó. Para poder equalizar a pressão, porque às vezes a diferença na atmosfera, você tem uma pressão onde ela pressiona o seu tímpano. Aí você sente que você está surdo. Aí você vai, para poder voltar a escutar, você vai e tampa o ouvido e faz assim, ó. Pessoal, não faça isso, né? Eu já vi relatos de pessoas que danificaram o tímpano porque ele fez isso com tanta força que o tímpano dele estava para um lado, né, pressionado para dentro, e ele estufou para fora com muita força, né? Porque imagina a força que você vai fazer aqui, ó. Então, tenta abrir a boca, né? Deixar com que esse ar entre naturalmente até o seu tímpano, que ele vai, né, ele vai equalizar essa pressão do lado de dentro com o lado de fora, porque se vocês olharem na imagem aí, o tímpano ele fecha totalmente, né, a parte de dentro com a parte de fora. Então, esse canal é para equalizar essa pressão negativa com essa pressão positiva. Beleza, pessoal? Então, o nosso ouvido, pessoal, quando você danifica ele, não tem mais jeito, tá? Quando você ficar muito tempo exposto a ruído, por exemplo, acima de 85 decibéis, se você ficar direto, já é prejudicial ao ouvido. E se você, por exemplo, se a membrana basilar, ela fica tocando nos cílios ali, né? Vamos supor, esses cílios ficarem colados, já era, não tem cirurgia, não tem nada que faça, você vai ficar com ruído no ouvido, você vai ter perda auditiva, né? Tem vários sintomas aí e não pode se fazer nada, tá, pessoal? Então, cuida bem da sua audição, não fica exposto a ruído por muito tempo, né? Cuida bem da sua audição, porque é uma só, se você perder, depois que perde já era. Às vezes tem pessoas que perdem devido a diabetes, né? Devido ao trabalho. Eu, por exemplo, trabalho num ambiente muito ruidoso, mas eu uso o protetor o tempo inteiro. O meu protetor ele baixa 21 dB, ele protege 21 dB
E eu não fico sem jamais, né? Se você está usando ali um equipamento ali giratório que faz muito barulho, lixadeira, pessoal, usa o protetor, porque às vezes você pode não sentir, mas você vai futuramente ter uma perda auditiva. Beleza, pessoal? Então, esse foi o vídeo de hoje aí. A gente está aí, estudou um pouco, né, sobre o nosso aparelho auditivo, né? Outra coisa é a respeito, né, da subjetividade, né? Cada pessoa ela gosta de uma coisa. O nosso ouvido funciona praticamente de forma igual para todo mundo, né? Só que o nosso córtex, as nossas emoções, né, vai fazer com que um vai gostar mais de uma coisa do que outra, né? Isso então está na cabeça, né? Tá na cabeça da pessoa, né? Um vai gostar mais do grave seco, outro vai gostar mais do macio. Então é o que agrada mais ele na cabeça. Por exemplo, as pessoas que são autistas, se você aumentou um pouquinho o som perto dela, ela grita, ela fala que ela pode ser que de repente tenha ali uma hipersensibilidade, né? Eu não sei assim bem certo explicar o que acontece no ouvido dessa pessoa, mas ela não gosta de som alto. Então, pessoal, esse foi mais um vídeo aí, bem diferentão o vídeo, falando sobre o ouvido humano, beleza? Dei umas dicas aí pra vocês, então cuida bem da audição. Não usa fone de ouvido, pessoal, um volume muito elevado, não usa, porque futuramente, depois que você perder, você não vai ter de novo, pessoal. Forte abraço aí, valeu!